A Volta de M. Capítulo 15. Boneca Galáctica. Parecia um mundo de brinquedo, um povoado semelhante aos dos duendes de desenhos animados infantis. Muitas casas tinham forma de cogumelos de várias cores. Outras eram esferas que flutuavam no ar, com janelinhas cheias de plantas e flores. Todos os habitantes que observei eram crianças, absolutamente todos. Não somos todos crianças, apesar de que gostamos de manter essa aparência. Acontece que, internamente, somos todos brincalhões, infantis no bom sentido. É por isso que nosso mundo se chama boneca, uma coisa que serve aos pequeninos. Eu pensava que os mundos civilizados eram iguais em tudo, disse. Claro que não, isso seria muito chato. Ao contrário, cada mundo se caracteriza por seu estilo, dependendo dos gostos particulares de seus habitantes. Veja isso! Exclamou Vinca, ao ver um veículo aéreo que passava por perto. Tinha a forma de uma fruta e estava pintado com desenhos. Rostos de animaizinhos sorridentes, flores, estrelas e nuvens. Nossos veículos espaciais são feitos de acordo com a nossa fantasia. Se os vissem por dentro, ficariam loucos. Por que esta nave não é assim? Porque as naves espaciais devem ser construídas de acordo com as normas da fraternidade. Isso se faz para evitar a desordem visual. Em algumas cidades e ruas de seus mundos, se produz uma verdadeira cacofonia óptica, um arranha-céu de aço e vidro ao lado de uma catedral medieval, letreiros, fios, postes, coisas que deixam um guarapodáctilo doente dos nervos. Não tivemos tempo de perguntar do que se tratava, porque um gigantesco animal branco já se aproximava de nós. Parecia um urso de pelúcia. Tinha o tamanho de um edifício. M, rindo, avisou-nos. Não se preocupem, ainda que nos engula, é um brinquedo divertido. Exatamente, um urso extraordinário. Aproximou-se de nós, levantou a mão e segurou a nossa nave sem tocá-la. Deve de ter sido através de algum tipo de magnetismo. M ria da nossa surpresa. Achamos que estávamos num parque de diversão. Por esse motivo, não sentimos medo quando o urso nos engoliu e tudo ficou escuro. De repente, uma luz cor-de-rosa iluminou a sala de comandos. Em vez de vísceras, costelas ou o interior do estômago, surgiu um espetáculo fascinante. Uma infinidade de personagens como os dos contos de fadas movimentavam-se por entre os cenários absolutamente fantásticos. Bosques irreais, castelos enormes, paisagens maravilhosas. Não consegui saber se aqueles seres tinham vida ou se eram uma espécie de filme. Talvez fossem bonecos mecânicos. São personagens de antigos contos infantis. Isto foi filmado com pessoas fantasiadas e agora estamos vendo a projeção com um sistema tridimensional ou hiperreal. Fomos descendo pelo interior do corpo do boneco. Mais abaixo, tudo se tingiu de uma cor verde clara muito bonita. Agora, a visão era ainda mais fantástica. Por entre os cenários, em formas indefinidas, apareciam silhuetas e cores que se modificavam, e alguns seres parecidos com fadas flutuavam. Seus corpos eram transparentes. Isto é um filme de seres que habitam outros planos vibratórios, em outras dimensões. São fadas, gnomos, ondinas, sílfides e salamandras, entre outros. Vinca estava impressionada. Então esses seres existem de verdade? Claro que existem. São tão reais como você, eu ou Stripping. Já não perguntávamos nada quando M mencionava palavras estranhas. Compreendíamos que brincava, ainda que nem sempre tivéssemos certeza disso.
Agora entraremos na última parte. Não precisam sentir medo. Dessa vez, foi uma luz âmbar topázio que inundou o interior da nave. Ao observar pelos vidros, vimos um desfile ainda mais incrível. Os seres que formavam tinham corpos acesos, corpos de fogo. Havia os de chama vermelhas, violetas, amarelas, azuis, verdes e brancas. Tinham forma humana, ainda que sem traços definidos, já que eram pura chama, excetuando os olhos. Que olhos! Olhares fascinantes, penetrantes, cheios de ternura e força. Um dos seres nos olhou fixamente. Aproximou-se da nossa nave e depois o assombro. Atravessou as janelas e entrou na sala de comandos. Pensei que tudo se queimaria e que se produziria um incêndio. Tive medo de que aquele ser de chamas vermelhas muito fortes pudesse me queimar. Não temam, disse M, quando viu Vinca com os olhos muito abertos, contemplando aquele flamejante ser que dançava entre nós, iluminando o interior da nave com a cor de suas chamas. Tudo é uma brincadeira, disse. O tipo esbraseado e vermelho saiu, atravessando as janelas. Outro, de cor amarela, entrou em nosso veículo e executou uma dança assombrosa. Se vocês soubessem compreender a linguagem de seus movimentos, descobririam grandes verdades universais, explicou M. Quando o ser amarelo se retirou, outro se apresentou. Assim, todos aqueles personagens acesos foram passando um por um. Quando saiu o último, de cor branca, uma grande porta abriu-se. Saímos pelas costas do urso gigante. M esperava feliz por nossas perguntas. Quem eram esses seres? Eles são os habitantes dos sóis, mas é claro que tudo foi um filme, uma projeção. Não pode ser projeção. Eles estavam no interior da nave, não havia nenhuma tela aqui. Um raio de luz pode ser projetado através dos vidros. Não compreendemos o sistema, mas não tivemos outro remédio senão acreditar nas palavras de M. Se algum deles tivesse realmente penetrado em nossa nave, teríamos nos derretido, desintegrado. Eles têm uma temperatura muito elevada? Não somente a temperatura, mas um nível vibratório insuportável para nós. Bem, agora vamos para minha casa. A nave adquiriu uma velocidade incalculável. Em poucos segundos, chegamos perto de uma das extremidades daquele planeta. Tudo estava absolutamente nevado. A noite caía. A minha casa está por ali, vejam. Observamos um povoado realmente encantador. Imediatamente me lembrei de um enfeite que tínhamos em minha casa, uma bola de cristal cheia de água. Em seu interior havia uma casinha, uma paisagem campestre. Ao virá-la, começava a cair pequenas partículas brancas parecidas a flocos de neve. Fora da neve, o espetáculo era bastante parecido. A neve caía em abundantes e silenciosos flocos. Tudo estava forrado de branco, árvores, colinas e casas. Estas últimas eram todas esféricas. Muitas não tocavam o chão, flutuavam vários metros acima. Tinham amplas janelas iluminadas por luzes interiores. Algumas eram completamente transparentes, feitas de um material semelhante ao vidro. Não vi cortinas. Compreendi que as grandes janelas podiam ser escurecidas ou iluminadas segundo a vontade dos seus moradores. Em geral, podíamos observar toda a atividade do povoado através das janelas. Não temos muito o que esconder, disse M sorridente. Por aqui, as coisas não são de brinquedo, observou Vinca. É uma questão de estilos. Adotamos o tipo de construção mais adequado às características geográficas e climáticas. Os povoados que vocês viram anteriormente estão localizados nas zonas mais quentes. Povoados como aqueles não seriam compatíveis com nosso clima. Perguntei se os habitantes das regiões mais frias eram menos brincalhões que os das zonas quentes.
Nas regiões mais quentes, as pessoas têm mais inclinação para a alegria. Nas mais frias, os jogos são mais calmos, porque tudo no inverno é um jogo, cada um com seu estilo, os mundos, os povos, as instituições e as pessoas. Alguns se inclinam para jogos terríveis, como os nos mundos incivilizados, e ficam longe do jogo de Deus. Outros para jogos mais elevados, mais próximos da paz, do bem, do amor e aproximam-se do verdadeiro sentido do universo. Vinca ficou pensativa. Nunca me disseram que Deus brinca. Pensava que ele era muito sério, cheio de amor, mas sério. E você fala do jogo de Deus? Que jogo é esse? O universo é uma criação da imaginação de Deus. Isso é uma arte, uma espécie de jogo. As almas vão, através das vidas, aprendendo as regras do jogo, até que conseguem captar seu verdadeiro sentido. A vida só tem um segredo, uma só fórmula que leva diretamente à felicidade. Bom comportamento, eu disse, sem muito entusiasmo, lembrando os conselhos da minha avó. Amy e Vinca riram. Depois nosso amigo explicou. Bom comportamento pode ser muitas coisas. Se você se refere a obedecer a regra e ordens por medo do castigo, isso não leva a nada. Existe, entretanto, um bom comportamento que leva infalivelmente à felicidade. Então, diga de uma vez o que é, disse Vinca impaciente. O único segredo, a única fórmula ou receita para ser feliz consiste em viver com amor, disse Amy, levantando-se da poltrona de comando. Parece que você já disse isso. Claro que já disse. De uma forma ou de outra já foi dito. Já foi dito milhares de vezes. Todos os grandes mestres de todos os mundos não falaram de outra coisa. Toda religião verdadeira o diz. E, se não o diz, não é verdadeira. Não está baseada na lei fundamental do universo. Não existe nada de novo no amor. É a coisa mais antiga do cosmos. Apesar disso, milhares e milhares de pessoas pensam que o amor é sentimentalismo e debilidade humana. Acham que falar de amor é coisa de bobos e que, se o ser humano tem algo bom, está do lado do intelecto e das teorias, da astúcia, do rendimento material ou da força bruta. São como um homem que se asfixia numa caverna e ri do ar puro. Por isso, tudo o que se diga a respeito da necessidade básica dos seres humanos, o amor, nunca será suficiente. Existem aqueles que não o ignoram, mas não o colocam em prática nas suas vidas. Não bastante. Por isso, não conseguem obter a felicidade. Tudo o que se faça para lembrar as pessoas da necessidade básica do ser humano, das sociedades e dos mundos, será pouco. Dos mundos? Um mundo apenas sobreviverá se reconhecer no amor a sua salvação. Enquanto a humanidade de um planeta não considerar o amor como um fundamento de sua civilização, está correndo o perigo de se destruir, porque existe confusão e rivalidade. Isso está acontecendo em seus mundos. Daí, suas missões serem tão importantes. Na verdade, nesses momentos críticos, não existe trabalho mais sério que o de contribuir para salvar a humanidade.